Flamengo fecha trimestre com 45 milhões de reais em caixa e investimento de mais de 400 milhões de reais em terrenos e reforços. GE tem acesso ao balancete de julho a setembro, que ainda será apresentado pelo rubro-negro e aponta recorde de investimento em 2024 a 3 meses do fim da temporada. O Flamengo irá apresentar nestes últimos dias de outubro o balancete do terceiro trimestre, que será o último do ano, já que o balanço final de 2024 só é fechado em dezembro e divulgado nos primeiros meses de 2025. E o GE teve acesso a uma parte do documento, que mostra um investimento recorde feito em reforços e terrenos, quanto ainda tem no caixa do clube o primeiro superávit da temporada. Depois de gastar 115 milhões de reais na primeira janela do ano, foram contratados de La Cruz, Vina, Léo Ortiz e Carlinhos, o Flamengo investiu ainda mais pesado na janela do segundo semestre, e cerca de 132,5 milhões de reais somando Alcaraz, maior contratação da história do clube, e Plata. Como Michael e Alexandro estavam livres no mercado, o rubro-negro não teve despesa em compra de direitos econômicos da dupla, apenas em luvas. Juntando as duas janelas, e como não pode mais contratar, o Flamengo termina o ano com 8 reforços e um investimento de quase 250 milhões de reais, o maior da história do clube. Somando o pagamento de parcelas de contratações antigas, esse montante sobe para 306 milhões de reais. O documento que será apresentado pelo clube alega que houve necessidade de aumentar o aporte diante da série de lesões que afastaram, por longo período, jogadores importantes, casos de Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo e Vina. O elenco atual está avaliado em 646 milhões de reais, segundo o balancete. O Flamengo ainda tem a pagar 363,8 milhões de reais referentes à compra de jogadores, sendo 207,6 milhões de reais a curto prazo, próximos 12 meses, e 156,3 milhões de reais a longo prazo, parcelados a partir de outubro de 2025. Em relação às vendas, o clube tem 145,1 milhões de reais a receber, sendo 113,8 milhões de reais no curto prazo e 31,3 milhões de reais no longo. Além da área para construir o seu tão sonhado estádio, o Flamengo também comprou 2 terrenos anexos ao Ninho do Urubu para ampliar o seu CT. O aporte total foi de 165 milhões de reais, sendo cerca de 19 milhões em Vargem Grande e 146 milhões de reais no gasômetro. O acordo feito com a Caixa Econômica Federal, para uma complementação de mais 23,9 milhões de reais parcelados, foi celebrado em outubro, posterior ao fechamento do balancete. Primeiro superávit do ano. Depois de ter déficit nos 2 primeiros trimestres do ano, 63 milhões de reais até março e 79,5 milhões de reais até junho, o Flamengo registrou o primeiro superávit da temporada, de 1,9 milhão de reais. O saldo em caixa registrado no fim de setembro foi de 45 milhões de reais, 217 milhões de reais a menos em relação ao terceiro trimestre de 2023 devido ao alto investimento em reforços e compra do terreno, diz o documento.